RCP Notícias. São 7 horas em Cabo Verde. Vêm aí as notícias a abrir os destaques desta edição. Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reafirma que o Governo pretende igualar a reforma das mulheres com a dos homens, um aumento para 65 anos no sector privado. A TSB regressa às ligações interilhas com a terra alugado à Air Senegal em cumprimento de uma orientação do Governo. Águas de Santiago pede a criminalização do roubo de água na cidade da Praia. O presidente do Conselho de Administração da empresa reconhece que o fenómeno prejudica o abastecimento na capital do país. O ICA reúne parceiros para analisar a implementação do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra crianças e adolescentes. Zaida Freitas alerta que a apropriação do plano está aquém do desejado e pede mais coordenação. Cidades mortas no Senegal, dia de greve geral no Senegal por convocação da plataforma que pede a realização das eleições no prazo certo. O presidente Macky Sall prepara amnistia para a sessão do Conselho de Ministros de amanhã. Conhecidos os títulos, confira estas e outras notícias já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. O presidente norte-americano Joe Biden está confiante e anuncia mesmo uma trégua na faixa de Gaza na próxima semana, o mais tardar na segunda-feira. O governo da autoridade palestiniana, que apresentou a sua renúncia ao presidente Mahmoud Abbas, a entidade governamental com poderes limitados na Cisjordânia ocupada, tem sido fortemente criticada desde 7 de outubro pelos palestinianos internos pela sua impotência contra Israel em Gaza e na Cisjordânia ocupada. Mahmoud Abbas iniciou múltiplas reformas, tais como mudanças no recrutamento das forças de segurança, uma reestruturação do sector da saúde e a nomeação de novos magistrados para o Supremo Tribunal Administrativo palestinianos. Mas vários especialistas, ouvidos pelo The Times de Israel, consideram-nas como medidas cosméticas destinadas a apaziguar a administração norte-americana e a comunidade internacional. A autoridade para as condições do trabalho deve ser criada ainda este ano. A meta é anunciada pelo Ministro do Estado e da Família no programa Discurso Direto de ontem à noite. Em simultâneo, o Governo tem em preparação um código de contraordenações que abarca todas as áreas do trabalho. Esse código de contraordenações vai permitir que haja uma ação e atuação mais presente da própria instituição. Porque, se reparar, nós não podemos fazer inspeções sem consequência. As inspeções têm que ter consequências, tanto para o trabalhador como para a entidade patronal. E reforçando a capacidade de inspeção, de mediação, com maior capacidade de promoção de acordos de trabalho, o nosso papel, quando eu digo nosso, o papel da autoridade, aumentar-se-á. Porque tem que ter capacidade de intervir, tem que ter capacidade de punir, tem que ter a capacidade de aconselhar. Uma espécie de poder de polícia, não é? Diria poder de aconselhador, conciliador e, quando for necessário, de polícia e, quando for ainda mais necessário, até de juiz. Fernando Eliso Freire confirma que a revisão do Código de Trabalho avança. Deve ser primeiro um promotor do primeiro emprego e respeitador dos direitos laborais. Mas, acima de tudo, adaptando o Código à nossa realidade atual pós-Covid. O teletrabalho, o trabalho à distância, são questões novas. Por exemplo, Júlio, questão que nós temos muito nas nossas empresas, na nossa sociedade, que é a ociosidade. Nós temos que regular isso. Nós temos também que regular os trabalhos precários. Nós temos que ter ciente que há pessoas que têm trabalhos intermitentes. As empresas precisam de trabalhos, por vezes, sazonais.
As empresas, por vezes, há momentos que têm que produzir mais, outros que têm que produzir menos. O Código Laboral tem que se adaptar a isso. O Governo está também a preparar mexidas a nível da proteção social. Uma primeira medida em perspectiva visa igualar o valor da pensão da mulher ao do homem no sector privado. No setor público não temos esse problema. Há igualdade total entre homens e mulheres. No setor privado é que temos esse problema, no sistema obrigatório. Quer dizer que no sector privado a idade de reforma para as mulheres vai passar para 65. Quer dizer que a idade de reforma no setor privado pode passar das senhoras, das mulheres. Das mulheres. Como, sim, igual ao dos homens. Para quê? Para que a vantagem seja a de diminuirmos os 12,5% a menos que as senhoras recebem de pensão. O Governo, atenção, o Governo ainda não tomou uma decisão. Está a ouvir e a escutar. A reforma antecipada é outra questão que o Governo pretende introduzir no sector privado. Pensa o Ministro que a reforma antecipada vai viabilizar a reforma dos marítimos que se arrasta, vai para 30 anos. Estou em condições de lhe dizer que há uma grande abertura do Governo a fazer isso. O tal estudo... Não. Nós o que vamos fazer agora com esta reforma da proteção social, na questão da introdução da reforma antecipada, vamos exatamente começar com os marítimos. Diria que é urgente, que é aquilo que temos à mão neste momento. Mas esta alteração que nós vamos fazer em termos de reforma antecipada é que vai resolver esta questão. Vamos ter alguns cenários, vamos discutir com eles. O cenário que lhes for mais favorável aceitarão. No entanto, o que para o Governo é uma solução, para o presidente do Cimtec, a opção significa que a reforma dos marítimos fica de novo adiada. Eles comprometeram voltar daqui. Pedimos desculpas por esta pausa. Vamos retomar a questão. Eu dizia que o que para o Governo é uma solução, a reforma dos privados no quadro do que se pretende introduzir no sector privado, a reforma antecipada que já existe na administração pública, o que para o Governo é uma solução, para o presidente do Cimtec, a opção significa que a reforma dos marítimos fica de novo adiada. Estou em condições de lhe dizer que há uma grande abertura do Governo a fazer isso. O tal estudo... Não. Nós pedimos desculpas por isso. Vamos retomar a questão. Agora sim, Marzinho Fernandes, o presidente do Cimtec, diz que a solução do Governo significa que a reforma dos marítimos fica adiada. Eles comprometeram voltar daqui a 1 mês e meio com os dados concretos sobre o impacto que a redução de idade da reforma vai ter na Segurança Social ou no Tesouro do Estado. Vamos esperar para mais este mês e meio, mas já devo dizer que nós, os sindicatos e os marítimos, estão cansados deste processo. O processo arrasta há 30 anos. Tomás Aquino considera que a solução do Governo, apresentada ontem em São Vicente, representa mesmo um retrocesso. Nós não vamos aceitar isso, porque há uma deliberação do Conselho de Concertação Social desde 1993 e há várias outras deliberações ao longo destes 30 anos a dizer ao Governo para implementar a redução de idade da reforma dos marítimos. Não tendo sido feita até então, nós não vamos esperar para o quadro legal de redução de idade da reforma no setor privado para ver essa implementação. A opção do Governo foi apresentada ao Cimtec no encontro que teve lugar ontem à tarde em São Vicente, com a participação dos ministros da Família, Iris Freire, e do Mar, Abrão Vicente. A TACB regressa às ligações interilhas com um ATR alugado ao Air Senegal em cumprimento de uma orientação do Governo. É o próprio Ministro do Turismo e Transportes a confirmar a informação. Carlos Santos justifica a decisão com a deficiente capacidade de resposta da Bestfly, Carciana Lima. Reconhecendo os solavancos nos transportes aéreos interilhas motivados pela crescente procura turística e a fraca capacidade de resposta da única operadora Bestfly,
O ministro do Turismo e Transportes diz que o governo deu luz verde à proposta de reforço de voos interilhas apresentada pela TACV para permitir uma maior disponibilidade de voos para todas as ilhas e facilitar a conectividade. Carlos Santos garante que as operações deverão arrancar ainda esta semana. A TACV, sob a orientação do governo, contratou uma aeronave em regime de leasing, modelo ATR, que reúne as condições de segurança para prestar um serviço de qualidade no transporte de pessoas e cargas interilhas. As operações com essa aeronave deverão iniciar ainda esta semana ou muito mais tardar à próxima. O ministro garante que o reforço de voos será para todas as ilhas e, mediante a procura, poder-se-á avançar para uma segunda aeronave. De acordo com Carlos Santos, esta alternativa de transporte doméstico deverá ser estruturante e definitiva, de modo a colmatar a deficiente situação atual e garantir o direito dos cabo-verdianos à mobilidade dentro do país. Quero, por isso, reafirmar que em nenhum momento esteve em causa a ligação interilhas, pois assim o governo nunca o permitiria. Questionado se o regresso da TACV às ligações domésticas não representará um falhanço no processo de concessão à TICV, Carlos Santos diz que só representaria se a situação do setor retornasse ao ponto em que estava em 2016, isto é, sem qualquer avanço no sentido de legislar o serviço público cujo processo continua em curso. E faremos esse processo de uma forma tranquila, seguindo aquilo que é a linha e não recuando a situação onde nós tínhamos antigamente uma empresa pública em que não havia nenhum contrato de prestação de serviço público, portanto, por isso não se trata de um recuo. Trata-se, de facto, de uma resposta pontual a uma situação de aumento da procura e de deficiência na própria oferta. O ministro garante que a Bestfly continuará a operar no país. O governo apenas está a apresentar mais uma solução de transporte aéreo para facilitar a conectividade interilhas. A Águas de Santiago pede a criminalização do roubo de água na cidade da Praia. Em entrevista à agência Lusa, ontem, o presidente do Conselho de Administração da empresa reconhece que o fenómeno prejudica o fornecimento e abastecimento de água à capital do país, Óscar Monteiro. Para Nilton Duarte, o roubo de água da rede pública com ligações clandestinas é uma prática frequente na capital de Cabo Verde porque não há penalizações. Apelamos ao governo a ajudar em repor a lei, né? Para criminalizar o roubo de água, porque é estranho que numa cidade onde existe muita gente com falta de água em casa, nós temos um programa de 133 mil contos de ligação de água em cidade, nos bairros periféricos, cofinanciado pela Câmara de Madrid e União Europeia, e muitas vezes temos situações onde as pessoas nos dizem claramente que não precisa ligar que depois nós roubamos. É esse o estado da arte que nós estamos e nós temos a apelar também às entidades competentes que nos ajudem nesse problema. Para o PCA da ADS, esta situação tem criado problemas para a sustentabilidade da empresa Águas de Santiago e também no fornecimento e abastecimento de água na capital do país. O roubo de água também tem um impacto grande na distribuição da água na cidade da Praia. Neste momento, na cidade da Praia, temos deparado com alguns problemas de distribuição de água que vêm de três aspectos fundamentais. Primeiro, a falta de disponibilidade de água, tendo em conta a demanda da população. Estamos a falar de uma cidade que vem crescendo. O presidente do Conselho de Administração da empresa Águas de Cabo Verde pede ao governo para levar ao Parlamento uma lei para criminalizar as ligações clandestinas de água, à semelhança do que aconteceu em 2014, altura em que os furtos de energia elétrica passaram a ser crime no país. O Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente reúne hoje parceiros para analisar a implementação do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que fica, aliás, concluída este ano. Zaida Freitas alerta que a apropriação do plano está aquém do desejado e pede, Carmelita do Rosário, mais coordenação.
O Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com a vigência 2022-2024, é avaliado a meio percurso por todos os seus parceiros envolvidos na implementação do plano, tendo como coordenador o ICA. A presidente Zaida Freitas explica o que se quer com este encontro. Pretende reunir todos os setores intervenientes neste plano, que têm responsabilidade na execução das ações do plano, nomeadamente desde a saúde, a educação, a justiça, a área social, formação profissional e emprego, o turismo, as finanças e a inspeção. São setores importantes para a implementação do plano e, portanto, o objetivo é, neste encontro de parceiros, que cada um destes setores possam apresentar aquilo que foi a sua realização em 2023. A esta altura, entende Zaida Freitas que é necessário uma atuação mais coordenada dos intervenientes na implementação do plano de ação, o que leva a presidente do ICA a afirmar que os resultados ainda não são tão satisfatórios. Entendemos que ainda há, a apropriação, digamos, das responsabilidades no plano ainda não é, digamos, totalmente satisfatória e estes encontros da avaliação são de extrema importância para que cada setor também possa se posicionar e redefinir as suas obrigações. Para o ano em curso, explica Zaida Freitas, dentro do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, serão reforçadas algumas ações que estão a um nível que a Presidente considera de satisfatório. Neste momento estamos a formar professores do ensino básico e do pré-escolar no sentido de implementarmos o ensino e a educação para a sexualidade nos jardins e no ensino básico. O Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 2022-2024 é avaliado a meio percurso por todos os seus intervenientes. O encontro acontece esta manhã no Hotel Pérola, na cidade da Praia. A Escola Técnica Cesaltina Ramos na Praia dá a conhecer a via técnica a alunos de outras escolas da capital. Até sábado decorre a 16ª semana sob o lema Inovar, Criar, Realizar. Descubra a via técnica. À margem, alunos do 12º ano de escolaridade dão sinais de inquietação caso os professores concretizem a ameaça de congelamento de notas como forma de luta que os alunos desaconselham. Do meu ponto de vista, que ela é com maneira muito eficaz naquele momento. Ela pode, já no 12º, naquele momento ela pode fazer faixa tática, não tem como essa PGI. E semana fica assim que não sabe fazer tudo que ela em vão. Pode, horas que não pode fazer isso, congelar nota, fica assim que nunca tive aquele 12º. Sendo no último ano, fica prejudicado para morrer. Sendo finalista, era no atraso, sempre morrer com congelamento de nota. Por fora, que trabalha bem o documento ou crescer fora. Sem que, por exemplo, que ele de 12º, minha nota 12º, não consegui fazer nada. Bom, é uma coisa que, obviamente, nunca se achou contente com ele para a memória. Não nos ali, não se gosta para a fita, eu não estou a um ano e para não congelar nota. Lá para o final, é uma coisa que é difícil e não é. É uma coisa que não está espera, mata resolve, faz para poder jurar tanto alunos como professores também. No entanto, os alunos estão solidários e pedem ao Ministério da Educação para acelerar a atualização dos salários que os professores estão a exigir. Eles devem parar também para a situação de pessoas. Digamos que pessoas é o único pilar que te ajuda para ter tudo que eles dão. Se eles também que tem um bom rendimento, que tem aquele bom funcionamento de pessoas. Porque mesmo que essa classe que ajuda as pessoas que coisa lá, pessoas têm outra fonte de renda que se pode pegar nele. E digamos, se todas as pessoas pagam para pegar naquele fonte de renda, que tem uma solução. Então, da esfera, mas pessoas estão podem dar o salário que eles merecem, que estão podem continuar dando aula e continua dando alunos oportunidade para poder fita para poder continuar seus estudos também.
Recordo que o Ministério da Educação e o Governo inteiro prometeu para maio um novo Estatuto dos Professores e uma nova tabela salarial que deverá vigorar a partir de julho, com efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano. O presidente Macky Sall do Senegal continua hoje as consultas políticas. No entanto, boa parte dos candidatos presidenciais têm boicotado as reuniões que Macky Sall está a promover, mas já fez saber que amanhã leva ao Conselho de Ministros uma lei de amnistia que abrange desde 2021. Não se sabe se o Sonko, o opositor declarado de Macky Sall, vai ser abrangido. Ele continua preso. O presidente francês Emmanuel Macron não exclui a possibilidade de tropas ocidentais serem enviadas para o terreno na Ucrânia, devido ao cansaço das tropas ucranianas e às dificuldades de recrutamento. Ontem teve lugar em Paris um encontro de vários chefes de Estado e de Governo de quase todos os países europeus para enviar um sinal positivo à Ucrânia e reforçar as ajudas em armamento. Carlos Santos. Fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal, quando já passam 21 minutos das 7 da manhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo. No Bom Dia Cabo Verde vamos agora ver como é que está o tempo e conhecer também a previsão até às 24 horas. É uma parceria RTC, Instituto Nacional de